conversar com o doutor Eduardo Leite, que já está aqui a postos, que é vitimólogo e criminólogo. Que saudades de você, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo ótimo, e você? Ah, tô melhor agora, com a sua participação, tempo, né? como sempre, aqui, que é muito bom. Olha, hoje, com o doutor Eduardo Leite, nós vamos falar de todos os acontecimentos que ganharam destaque na imprensa de todo o país. Um deles é sobre a libertação de 7 dos 12 torcedores corintianos presos em Oruro, na Bolívia, pela morte de um jovem numa partida da Copa Libertadores no mês de fevereiro. Eles saíram agora, chegaram, eu vi até alguns depoimentos nos jornais, nós falamos com o Laerte. Toda essa história que aconteceu, os que ficaram lá, eu vi que tinha alguns torcedores que ficaram fora do estádio e que não tinha muito envolvimento em relação a isso. Você acha que foi um excesso de poder aí da justiça boliviana ou não? Você acha que foi de bom tom? A justiça, ela boliviana ou qualquer outro país, ela funciona exatamente da mesma forma, ou seja, você tem todo um processo de amadurecimento em relação ao procedimento. Sim. Uma vez constatado um crime, obviamente a polícia começa a fazer a apuração. Esses 12 corintianos que foram presos foram investigados sob suspeito da morte do rapaz, do Kevin Espada, que é o boliviano, o rapaz que tinha 14 anos, no jogo do Corinthians e mais um time boliviano, na Libertadores em fevereiro. Então o que aconteceu? A justiça boliviana, ela funciona da mesma forma, né? Ou seja, iniciou um processo investigatório, começou a se apurar, principalmente em relação às imagens. As imagens são imagens ruins, né, ou são imagens difíceis de você detectar, e por conta disso passou aí 3 meses. Só para você ter uma ideia, o tempo de investigação num processo criminal no Brasil são 84 dias. Após 84 dias, em princípio, o juiz tem que colocar o réu na rua se eventualmente não se encerrar dentro do processo criminal. Então, levou 100 dias para fazer uma apuração. E, consequentemente, a justiça boliviana, ela também tem o mesmo procedimento. E o procedimento foi esse. Né? Chegou-se à conclusão em função até do depoimento do menor, do adolescente de 17 anos, que, por sinal, nós tivemos 2 ações importantes. Primeiro, que foi um promotor de justiça da Bolívia que veio para São Paulo para ouvir o menor. E o que deu nisso, quando ele ouviu o depoimento? Ele foi ouvido inclusive no consulado boliviano aqui em São Paulo, foi ouvido. Esse procedimento foi encaminhado para a justiça boliviana, porque tem uma promotora que cuida do caso lá com relação que envolve os corintianos, e se deu continuidade ao procedimento. Né? O que foi levado em consideração nesse depoimento? Segundo o advogado do menor que confessou o crime, o depoimento, a confissão desse menor teve uma relevância, né, e influenciou a promotoria da Bolívia, né, a fazer essa liberação, ou seja, o alvará de soltura, e retirar o processo criminal contra esses 7 corintianos. Esses 7 corintianos, eles não respondem mais o crime de homicídio lá na Bolívia, ou seja, agora nós temos mais 5 corintianos que alguns indícios ainda existentes contra eles faz com que permaneçam à disposição da justiça boliviana, porque a princípio nós olhamos e achamos, isso é injusto. Se eventualmente um estrangeiro vier para o Brasil e cometer alguma coisa parecida, vai ficar preso à disposição, vai sofrer o mesmo do processo, ou seja, o processo judicial, que é um procedimento, né? Não importa qual é o país, né? Se for para os Estados Unidos vai acontecer a mesma coisa, se for para a Europa vai acontecer a mesma coisa. Se tiver suspeita de envolvimento, passa pelo mesmo processo. Exatamente, esse período de maturação, esse período de coleta de provas. É normal, né? Esse período. Não vejo nenhum exagero em relação a isso, tá? Ou seja, por mais injusto que possa ser, e sob o ponto de vista dos brasileiros, passou a ser injusto. Mas dentro do procedimento judicial,
na verdade, foi o tempo necessário para chegar a essa conclusão. Agora, em relação aos 5 que ficaram presos ainda, tem previsão de soltura ou não? Porque o advogado deles, ele está confiante, saiu nos noticiários. Ali realmente deve ter alguns indícios, algumas imagens que de alguma forma comprometem esse rapaz, porque há de convir comigo, um adolescente de 17 anos que sai daqui e entra num país estrangeiro, tem alguma coisa errada. Alguém levou esse garoto para lá, esse adolescente para lá, se de fato isso aconteceu, de acordo com a confissão dele, né? Ou seja, então tem algumas pessoas que são responsáveis. Nós discutimos muitos crimes praticados por menores envolvendo maiores. É a mesma coisa lá na Bolívia, não pode ser diferente, né? Ou seja, justiça ela funciona igual para todos os países. Mas como que é? Os amigos que levaram essa criança de 17 anos lá, criança não, um adolescente, né? Praticamente quase um adulto, mais um ano um adulto. Mas é menor de idade. É menor de idade, ainda é menor de idade. A pessoa que levou se torna responsável juntamente com os pais ou não? Como que fica esse processo? Sem dúvida nenhuma. Se um menor pratica um crime, um delito, ele tem lá a punição, que acontece aqui no Brasil. O maior, obviamente, responde em função ou por ter participado, ou por ter instigado, ou por ter induzido. Ou seja, existem alguns indícios que nós não conhecemos o processo. Mas os pais ficam fora disso? Não, os pais a princípio ficam, mas pode ocorrer aí uma sanção, pode acontecer aí uma sanção aqui no Brasil. Ainda não se decidiu se abre ou não um procedimento contra o menor. O menor confessou, mas ainda não tem um procedimento, né, apurando esse fato praticado em função da confissão do menor. Tá? O governo brasileiro ainda não resolveu com relação a isso. Até para a gente concluir, doutor Eduardo, eu acho que falta conscientização. O brasileiro também precisa ter educação na hora de torcer, afinal de contas existe a questão de você respeitar, de olhar, ver as prováveis causas que algum instrumento ou, né, o fogo de artifício que foi levado lá, enfim, a gente precisa imaginar inúmeras possibilidades que podem vir, porque nem sempre dá certo. Tudo que a gente vai fazer ali nem sempre é festa. Então é bom a gente prestar atenção nisso. E quando o senhor tiver mais informação para passar, eu sei que você sempre traz aqui pra gente, a gente fica sempre bem informado. Então eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar da violência, que está todo mundo acompanhando, de grandes assaltos que acontecem e por nada os assaltantes acabam matando pessoas, seja incendiando, atiram. Então a gente vai discutir sobre isso com o doutor Eduardo Leite daqui a pouquinho e eu vou dar um recadinho e já volto. Até já. Que bom estar com você. Nossa, sou um homem inteligente que fala tudo pra gente. Deixa eu voltar aqui com o doutor Eduardo Leite, que agora o assunto é sério. Todo mundo anda acompanhando toda a violência, né, que a gente anda vendo, tanto em assaltos e tudo que anda acontecendo. Assaltos que o ladrão vai lá e acaba incendiando, né, as vítimas. Isso tem aterrorizado a população. Doutor Eduardo, o que você acha que aconteceu com essas pessoas? Você acha que existe uma reação por parte da vítima? Ou você acha que os ladrões estão mais agressivos ou sob efeito de algum entorpecente? Como que é? Marisa, nós temos que analisar isso sobre dois aspectos, sobre o processo vitimológico e o processo criminológico. Vamos começar pelo vitimológico. O vitimológico funciona da seguinte forma. Primeiro, toda vítima, isso é instintivo, ela tem sempre esse ânimo, essa forma de reagir, de resistir às agressões, às agressões externas, né? Ou seja, nós temos conflitos internos, nós mesmos temos conflitos, nós reagimos em função daquilo que muitas vezes nós fazemos e não gostamos daquilo que fizemos. Então, e acontece a mesma coisa, ou seja, a partir do momento que a vítima se encontra diante de uma ação violenta, ela a princípio, ela sempre quer resistir àquela reação, àquela ação, na verdade, e que é a reação, ação e reação. Ela quer resistir àquela ação ocorrida. Então, o que acontece? A vítima, ela reage, mas ao mesmo tempo ela tem um instinto de preservação da sua integridade física, né? Ou seja, então ela não quer dar o dinheiro, ela na verdade de uma certa forma ela impede ou pelo menos evita, ela tenta simular situações para poder dar continuidade àquele processo vitimológico, tá? Então esse sob o ponto de vista vitimológico e sob o ponto de vista criminológico, que é a ação do bandido, é a ação do marginal,
que nós chamamos de modus operandi, ou seja, a forma em que ele age diante de uma facilidade. Nós já falamos, hoje o bandido, aliás, o bandido sempre teve essa característica, ele não quer ser nada, ele quer ter tudo, ele quer ter aquilo que pertence a você, e que a partir do momento que ele olha, ele pensa e imagina que aquilo pertence a ele. Ele não tem e de fato pertence a ele. Por quê? Porque na verdade, de fato pertence, porque é só de fato, de direito não. Ele não tem essa consciência, eu vou tirar a vida dele, vou ser culpado por isso, não, para ele tanto faz. Não, ele não tem esse discernimento. Então o que acontece? O criminoso, ele age sempre na brecha da facilidade em que ele tem. Então a partir do momento que ele está armado, a partir do momento que ele está drogado, o que acontece? Aumenta o seu ímpeto, né, de crueldade, aumenta o seu ímpeto de ter aquilo que pertence ao outro, né, que nós chamamos de modus operandi. E aí quando ele encontra algumas situações e que aumenta o temor, porque esse é o objetivo, o criminoso, quando ele pratica um roubo, ele quer criar um temor exagerado na vítima. Mas eles já vão preparados, porque nesse caso que nós vimos, eles foram muito preparados para incentivar aí. Mas o que acontece é o seguinte, é o que eu falei, ou seja, eles encontraram uma brecha, que é aumentar o temor. Como é que é aumentar o temor? Ou seja, através da utilização do fogo, a utilização desse meio, dessa forma. Que aumenta o fogo, inclusive. Então, o que acontece? Nós estamos diante de um outro tipo de crime praticado, que hoje é um crime, que o crime, na verdade, ele já é cruel só pela forma de ser, né? O temor é algo muito cruel. Agora, você imaginar que ele já vai estruturado para causar um acidente maior e até tirar uma vida de uma forma aterrorizante, aí já é demais também. O problema é que você tem que ter duas ações, sabe? Uma ação, primeiro a ação do governo, obviamente, ou seja, de intimidar, de efetivar a justiça, responder rapidamente, as investigações serem rápidas a ponto de chegar ao criminoso que praticou isso, até para não ter aquela sensação de impunidade, tá? E do outro lado é a questão da vítima, ou seja, como é que a vítima deve se defender diante dessa situação, né? Ou seja, é realmente manter sempre tranquilidade, é sempre manter o mais tranquilo possível, que é quase impossível disso acontecer, e manter sempre o marginal de uma forma em que ele não se estresse. E normalmente ele se estressa porque não tem dinheiro, né? E quando não tem dinheiro, ele quer efetivamente tirar. E tirar aquilo que não tem, isso leva ao estresse do marginal, né? Do bandido. E aí tem o problema do efeito da droga, muitas vezes também, né? Ou seja, a droga estimula o ser humano a ser cruel, né? A droga leva a pessoa à crueldade. Para ele aquilo é o sadismo, ou seja, ele de uma certa forma ele se sente mais homem praticando aquela situação, o que é realmente eu não diria nem censurável, mas sobretudo é repugnante, né? Algo da forma em que eles estão agindo, né? É covarde, né? Usar desse tipo de ferramenta para poder buscar aquilo que ele quer, e muitas vezes não tem. Nem todos hoje andam com um maço de dinheiro no bolso para poder dar para o bandido, e nem deve, é o que eu falo. Ou seja, tem que, de fato, o governo tem que encontrar, ou seja, a Secretaria de Segurança Pública tem que encontrar ferramentas para debelar essas ações, para ser rigor na aplicação da lei, ou seja, saber que de fato uma pessoa que pratica esse tipo tem que ser uma pena maior, ou seja, um regime prisional severo, para que efetivamente possa surtir algum efeito. Hoje, se nós pudéssemos apontar um culpado, eu culparia o governo ou a sociedade? Eu diria que eu culpo essas duas últimas décadas, ou pelo menos essa última década, né? Que é uma década perdida, né? Onde você não tem cultura, onde você não tem estrutura, porque o crime, a prevenção do crime, ou seja, antes do crime acontecer, a prevenção se dá com desenvolvimento, sim, se dá com estrutura, se dá com educação, se dá com tudo aquilo que a sociedade precisa, né? Ou seja, eu volto a dizer, numa cidade como São Paulo, uma cidade que tem 11 milhões de habitantes, onde você tem uma quantidade exagerada de famílias vivendo em condições subhumanas, vamos dizer assim, subhumanas, né? Ou seja, o Estado precisa proporcionar condições para essas pessoas, né? Esses adolescentes que estão hoje praticando esses crimes, são crianças que conviveram na periferia
com prática de crimes de homicídio, onde a mãe levava a criança de 2, 3 anos para ver o corpo ali, ali jogado no chão, assassinado. Então essas crianças, ela, entre a vida e a morte, para ela não tem diferença, né? Ela não consegue ter essa... Eles já são criados assim. Elas foram estruturadas, o caráter delas foram estruturado olhando gente morta, né? Pulando por cima de cadáveres, né? Se tornou comum. Lógico, diferente de muitas pessoas que, obviamente, tem gente que nunca viu, obviamente, um cadáver, mas essas crianças, esses adolescentes de regiões mais periféricas foram criados exatamente dessa forma. Doutor Eduardo, não só falando da educação, a estrutura financeira do país, se você for ver, eu acho que tudo pesa, é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a desigualdade que fica acentuada a cada ano que passa. Então eu acho que precisa ter uma reestrutura governamental em relação a isso, tanto investindo bastante nos estudos, nas escolas, mostrando cultura, educação, principalmente para essas crianças. Eu acho que um ponto fundamental é o desajuste familiar. Exatamente. Ou seja, hoje não existe mais família, né? Hoje o governo, ele não tem uma preocupação focada para a família, a preocupação dele é para outras coisas, né? Ou seja, a preocupação do governo é igual à preocupação do marginal, é ter e não fazer com que as pessoas sejam. Por isso que o mundo está ficando cada vez mais assim. E vai ficar cada vez mais cruel, infelizmente. É porque a sociedade está devolvendo na mesma moeda. Exatamente. Infelizmente. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação, como sempre. Boa semana, Marise, para você. Você esclarece tão bem, eu volto em casa já com a lição feita. Falou, já entendi tudo, tá tudo certo. Então tá ótimo. Esse é o objetivo Eduardo, maior. As pessoas conseguem te encontrar no Facebook, não é isso? Isso. Como que tá lá? 500 melhores júris. Nós temos o Fórum Mundial sobre o Crime, a Segurança e as Metas da ONU para o Novo Milênio, que é o Fórum de Segurança Humana. O site é www.segurançahumana.com, sem o cedilha. É só acessar que vai me encontrar ali. Ótimo. E vamos ver se a gente consegue ajudar. Mas é um pouquinho. Cada um, se fizer a sua parte, eu acho que a gente consegue ter um resultado aí no final, né? Com muita fé, tem que ter.